Quantos aqui creem que Deus fez promessa para você? Quantos aqui creem? Vocês creem mesmo? Quantos aqui ouviram uma promessa? Aí, ó. Quantos aqui já ouviram uma promessa? Aí, ó, nosso irmão Tiago aqui levantou a mão. Ele já ouviu uma promessa, amém, glória a Deus. Ele já ouviu a promessa. Mas sabe o que é interessante? É que é justamente isso. A gente vem para um culto que fala sobre viver as promessas e a gente não sabe quais são as promessas que Deus ele nos fez. E aí a gente vem na intenção justamente para entrar aqui e descobrir quais as promessas que Deus ele fez para mim. Eu vim aqui para conhecer as promessas de Deus, para saber das promessas de Deus. E o Senhor Deus ele nos faz promessas. E as promessas a gente aprendeu na primeira quarta-feira, no primeiro dia da campanha. A gente aprendeu como saber e como conhecer as promessas. Meu amado, sabe como que você vai conhecer as promessas que Deus ele fez para você? As promessas que Deus fez, ela está aqui. A sua palavra. A sua palavra. Aqui tem promessas. A verdade é essa, que a gente não sabe quais são as promessas que Deus ele nos faz, porque nós não lemos, nós não ouvimos a sua palavra. A palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ela vem através da palavra, ouvir a palavra. E talvez aqui você, praticamente todo mundo aqui, ninguém levantou a mão quando eu falei assim, quantos aqui já ouviram? Então eu vou citar aqui para vocês 3. Vocês vão sair daqui nessa noite crendo em 3, pelo menos 3. Pelo menos 3 vocês vão sair daqui sabendo. Uma delas é: eis que estarei convosco todos os dias da sua vida. Essa é uma das promessas que o Senhor fez. Eis que estarei convosco todos os dias da sua vida. Às vezes a gente fica se sentindo sozinho, desamparado, triste, mas Deus ele te fez uma promessa. Eis que estarei convosco todos os dias da sua vida. A segunda, vou citar mais, mas a segunda é: deixo-vos a minha paz. A minha paz eu vos dou. E sabe como ele fala? A minha paz, ela não é igual a do mundo. A minha paz eu não dou como o mundo dá. A minha paz eu vos dou. O Senhor ele promete paz para você. Talvez você tenha vivido guerras, talvez você tenha vivido crises, talvez você tenha vivido problemas, discussões, brigas, mas o Senhor ele te prometeu paz. Deus ele te prometeu paz. Paz em meio à guerra, paz em meio à luta, paz em meio às brigas. A terceira é: e essa promessa ele nos fez a vida eterna. O Senhor ele tem vida eterna. Ele te prometeu vida eterna. Ele não te prometeu uma vida qualquer. Ele te prometeu uma vida de eternidade. Não haverá fim. Não haverá fim para você. Não haverá fim. É eternidade. É eterna. Essa é uma das promessas que o Senhor fez para você. Então, se você não levantou sua mão e não sabia qual das promessas que o Senhor fez para você, eu citei aqui 3. Mas aqui, meu amado, tem muito mais promessa. Aqui tem muito mais promessa. Basta você abrir esse livro, basta você ler, basta você abrir essa palavra, que você vai ouvir muitas promessas para a sua vida. Meu irmão, eu gostaria que você abrisse aí rapidinho no livro de Marcos, no capítulo 4, 35. Já que a gente já está falando de promessa, vamos falar mais uma promessa? Marcos capítulo 4, no versículo 35. E naquele dia, sendo
já tarde, disse-lhe. Quem foi que disse, meu amado? Quem foi que disse? Era Jesus. Jesus estava dizendo. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para o outro lado. É isso aí que está escrito aí na sua Bíblia? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Aqui Jesus ele fez uma promessa: passemos para o outro lado. No versículo 36, e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande... Vocês estão acompanhando comigo? Marcos capítulo 4, versículo 36. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. No versículo 37, e levantou-se um grande, subiam ondas para cima do barco, de maneira que já se enchia, e ele estava na polpa, dormindo. Quem estava na polpa? Jesus. Jesus estava na polpa, dormindo, sobre uma almofada, em outras traduções, sobre um travesseiro. Então os despertaram, dizendo-lhe: mestre, não te importa que morramos? Em outras traduções não te importa que pereçamos? Mas a minha aqui não te importa que morramos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse: mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande, e disse-lhe: por que estás com medo? Em algumas traduções, por que estão tímidos? Por que estás com medo? Ainda não tem fé? Então sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Você pode glorificar ao Senhor, que é aquele que até o vento, o mar, aquele que tem poder sobre as ondas, sobre as tempestades. Você entende que Ele não tem um poder apenas só na nossa vida, mas Ele tem um poder no mundo físico. Ele pode mover qualquer coisa. Ele tem poder sobre tudo, até sobre a tempestade. Mas aqui era uma tempestade física. Aqui Jesus, vocês viram no início que Ele fez uma promessa. Qual era a promessa que Ele fez? Vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. Foi essa a promessa que Jesus fez. Só que aí no meio do caminho, o que aconteceu? O vento, a tempestade, o mar ficou agitado, as ondas se levantaram, entraram dentro do barco, e eles ficaram o quê? Apavorados, aterrorizados, com medo. Meu amado, tempestade, ela vai se levantar na nossa vida. O vento, ele vai se levantar. O mar, ele vai ficar agitado. Mas Deus, Ele fez uma promessa: nós vamos para o outro lado. O vento veio, a tempestade veio, assim como o vento vem sobre nós, a tempestade vem sobre nós. Mas a tempestade e o vento, ele vem para poder tentar fazer com que a gente desacredite da promessa, que a gente não confie na promessa, que a gente não acredite naquilo que Deus, Ele falou. Porque logo em seguida, sabe qual é o interessante? É que Jesus, Ele estava no barco. E Jesus, Ele estava no barco, mas Jesus, Ele estava o quê? Ele estava o quê? Ele estava dormindo sobre um travesseiro, bem confortável. Ele estava em paz. Ele estava em paz, sabe por quê? Ele sabia que Ele ia chegar do outro lado.
Ele estava em paz porque ele sabia que ele ia passar e ele ia chegar lá do outro lado. Ele estava em paz, ele estava dormindo, ele estava descansando. Quantos aqui não estão conseguindo mais descansar? Quantos aqui não estão conseguindo mais recostar a sua cabeça? Quantos aqui não conseguem ficar calmo durante a tempestade, durante o vento? Jesus, ele estava descansando. Jesus, ele estava dormindo. E isso intrigou os discípulos, porque na mesma hora os discípulos chegaram importunando ele: mestre, acorda, acorda, mestre, você não está vendo? O interessante é que eles questionam Jesus. Eles questionam, eles fazem uma pergunta para Jesus. E a pergunta que ele faz é: mestre, tu não te importa que morramos? Não é isso que está escrito aí? Mestre, não te importa que morramos? Será que eles realmente estavam preocupados se iam morrer? Será que realmente estavam preocupados com ele? Talvez você vai dizer assim para mim: não, eles estavam realmente apavorados. Eles estavam com medo de morrer. Eles estavam realmente aflitos. Mas o que me deixou intrigada, e bem intrigada, vamos lá no versículo 38, vamos comigo? Versículo 38. Ele fala assim, ó: e ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Então despertaram dizendo: mestre, não se importa que morramos? E ele despertou, repreendeu o mar e aquietou a tempestade. Ele nem se preocupou em responder a pergunta dos discípulos. Ele nem se preocupou em responder essa pergunta, porque ele ouviu essa pergunta: mestre, se eu não te importa que morramos. Você imagina a cena, Jesus olhando para a cara dele assim: oh meu Deus, mar, acalma-te, vento, aquieta-te. Logo em seguida, Jesus, ele faz uma pergunta. Ele não responde a pergunta, ele vem com uma outra pergunta, porque Jesus, ele fez a promessa que iria chegar do outro lado. Deus, ele te faz promessas. Jesus, ele fez a promessa que ia chegar para o outro lado, e ele não estava preocupado. Sabe por quê? Porque ele sabia que ia chegar do outro lado. Sabe o que falta? É a gente saber e ter entendimento sobre a nossa confiança em Cristo. Será que você realmente confia? Será que você realmente acredita na fé, na promessa que Ele fez? Será que você realmente acredita na promessa que Ele te fez? Ele vem com outra pergunta. Ele fala no versículo 40: porque estão com medo? Ainda não tem fé? Meu irmão, pode vir o vento, pode vir a tempestade, o mar pode ficar agitado, você não vai morrer. Sabe por que você não vai morrer? A tempestade, ela nunca é maior do que a promessa. A tempestade nunca é maior do que a promessa. Olha para o teu irmão e fala para ele: a tempestade nunca é maior do que a promessa. Olhe nos olhos dele, fala com ele com convicção: a tempestade nunca é maior do que a promessa. Por isso que Jesus não se preocupou em responder essa pergunta para eles. Senhor, não te importa que morramos? Meu amado, Jesus, ele se importa. Deus, ele se importa sim com você. Ele se importa sim. Ele se importa tanto que ele faz promessas. As promessas que Deus, ele faz para mim e para você, nada mais é do que uma forma de Deus dizer que Ele te ama. Ele te ama, por isso que Ele te promete, por isso que Ele faz promessas. Você acha mesmo que Jesus, ele não sabia que havia uma tempestade? Você acha mesmo que Jesus não sabia que havia uma chuva, um vento, que o mar ia ficar agitado? Ele sabia.
Ele sabia, por isso que ele fez a promessa: vamos para o outro lado. Por isso ele fez a promessa: vamos para o outro lado. Ele sabia, ele sabe. Ele conhece as suas lutas, ele conhece os teus problemas, ele conhece as suas adversidades, ele conhece cada tempestade sua que você tem vivido. E é por isso que ele te faz promessa, porque ele te ama e que ele está contigo. Jesus está no barco. Jesus está no barco. Pode vir a tempestade, pode vir o vento, Jesus está no barco. Isso para os discípulos já deveria ser o bastante. Isso para os discípulos já deveria bastar. Jesus está no barco e ele falou que a gente ia chegar do outro lado. Ah, meu irmão, eu vou sentar aqui do lado de Jesus e vou tirar esse cochilo aqui junto com ele, porque vou descansar e vou dormir aqui juntinho com ele, grudadinho com ele, porque ele prometeu, ele falou que a gente vai chegar do outro lado. Ele está aqui. Isso já deveria bastar. Mas sabe o que me incomodou? Sabe o que me deixou incomodada? É que para os discípulos, por mais que Jesus estava no barco, ele estava no barco em silêncio. Jesus estava no barco em silêncio. Ele fez uma promessa. Ele prometeu que ia chegar do outro lado. E ele não precisa ficar a todo instante, a todo momento. Gente, eu falei para vocês que a gente ia chegar do outro lado. Vai chegar do outro lado. Por isso que ele não respondeu a pergunta: mestre, tu não te importa que morramos? Por isso que ele não respondeu. Mas os discípulos, eles estavam preocupados porque Jesus estava em silêncio. Muitas das vezes, Jesus ele vai ficar calado, vai ficar em silêncio, porque só basta você crer no que ele prometeu, porque só basta você confiar no que ele prometeu. O que nós precisamos ter é a confiança naquilo que ele prometeu. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Se ele disse que vai chegar do outro lado, vai chegar. Não precisa, Jesus não precisava ficar repetindo, falando que vai chegar do outro lado, que vai chegar, nós vamos chegar. Ele só precisa falar uma vez. Mas sabe o que Jesus ele perguntou para os discípulos? Por que ainda não tem fé? Eu pergunto para vocês: por que ainda não tem fé? Nessa noite, é uma noite que se você chegou aqui ainda não acreditando nas promessas, por causa da tempestade, por causa do vento, por causa do mar agitado, por causa das dificuldades, essa noite é uma noite em que você vai dizer: Senhor, ajuda-me na minha fé. Ajuda-me, Senhor, a crer nas promessas que o Senhor me disse. Me ajude a confiar naquilo que o Senhor me prometeu. Ajude-me, Senhor, a ter confiança em Ti. Se o Senhor falou, eu vou crer, eu vou confiar, eu vou estar confiante naquilo que o Senhor disse. Nessa noite, é uma noite em que se você chegou aqui desacreditado, desesperançoso ou desesperançosa, sem fé, é uma noite a qual o Senhor vai renovar a sua fé.